Oi, gente, como é que vocês estão? Eu vim hoje aqui num domingo chuvoso, no final da tarde, pra gente conversar um pouquinho sobre uma pergunta que eu recebo direto, que é sobre por que as minhas roupas não têm cara de profissional quando eu termino de costurar. E eu sei que isso é muito importante. Eu já ouvi muito assim, eu não gosto de comprar peça de quem faz porque não tem cara de roupa comprada em loja, né? Ou senão, tipo, eu não gosto de fazer as minhas roupas porque elas não ficam com cara de comprada em loja, elas ficam com cara de roupa feita em casa. Por muito tempo eu achava que esse termo de ter sido comprado em loja era estranho. Tipo, como assim a minha peça não vai ter cara de ter comprado em loja? Mas depois eu entendi que na verdade isso é um elogio, né? Pelo menos eu encaro como um elogio, porque fica tão bem acabada que fica parecendo que foi feito industrialmente. Apesar que eu acho que quando a gente faz manualmente, a gente faz com todo o nosso amor, todo o nosso carinho, né? Fica muito melhor do que se fosse uma roupa comprada em uma grife ou em qualquer outra loja. Então eu trouxe alguns itens para poder comentar com vocês que pode ser isso que esteja acarretando da sua peça não ficar do jeito que você realmente quer que ela fique. O primeiro item é a escolha do material, a escolha do tecido, né? Então, assim, você foi lá, imaginou a sua peça, ou se não, você viu uma peça bem bonita na internet e você quer copiar essa peça, né? E aí acaba que você compra um material nada com nada. Então, por exemplo, você vai lá, viu uma jaqueta jeans com uma manga bem bufante, assim. Aí você foi lá na loja e viu uma viscose e quis comprar essa viscose porque a estampa dela tava linda e aí você queria colocar aquela estampa. Ela vai ter o mesmo caimento que se você comprasse o jeans que tava igual daquela foto, já que você quer copiar aquilo? Não vai ter. Eu quero fazer um vestido que ele tem aquela gola degogê, que é a famosa gola boba, que ele cai igual uma seda no corpo. Que tipo de tecido que tem que comprar? Um cetim, não é? Ou uma seda, um cetim de boa qualidade, né? A gente não vai comprar um cetim de R$ 5 que não tem nem textura, assim. A gente olha aquilo e vê que ele é ruim, né? A gente compra um bom tecido. Você não vai comprar, nesse caso, sei lá, você viu um... Como é que chama aquele tecido que é de lençol? É... Esqueci o nome do tecido. Mas aquele tecido que ele é mais grossinho, ele é mais pesado, ele não vai dar esse mesmo caimento, né? Então, a gente sempre tem que pensar que tipo de material que a gente vai usar. Esse tipo de material que a gente vai usar, ele precisa de uma entretela? E que tipo de entretela que eu vou usar nesse material? Isso daí são coisas a se pensarem na hora de fazer a peça, para ela ter uma boa finalização, né? Para quando você pegar aquela peça, você ver que ela tá bem acabada, que ela tem um bom corte, ela tem um bom caimento. Então são coisas assim que interferem mesmo na qualidade da peça, né? A segunda coisa que a gente precisa fazer, e até hoje eu não entendo porque que vocês têm medo, que vocês têm tanta raiva da coitada da peça piloto. Se a peça piloto é o que salva a gente, é a peça piloto que a gente vai olhar o que tá dando certo, o que tá dando errado, se aquela escolha de material tá boa, se a modelagem que você fez ela tá boa, se não tá dando excesso de tecido na cava, se não tá faltando tecido nas costas, se a manga ficou no comprimento certo que você queria que ficasse, se o acabamento que você imaginou. Por exemplo, às vezes você imaginou que você quer fazer o acabamento todinho no viés. Só que o tecido que você escolheu é muito grosso. Então fica viés, tecido e um monte de coisa. Acaba que nem dá pra costurar, né? Então é importante fazer a peça piloto. Primeiro a gente faz a peça piloto para testar a modelagem, tá? Então faz num tecido próximo do tecido final. Por exemplo, você vai fazer uma camisa. Normalmente a camisa a gente faz com tricoline, né? Normalmente a gente faz com esse tipo de tecido. Aí você vai lá e compra uma tela de algodão, que ela é um pouco mais barata que um tricoline, na mesma gramatura. Aí você testa a sua modelagem. Ficou boa? Ficou muito boa. Eu gostei do acabamento, eu acabei escolhendo que eu vou fazer uma costura francesa para aquele tipo de acabamento, para esse tipo de peça que eu quero fazer. Eu vou fazer a pala dupla, porque eu quero uma pala embutida, eu quero um ombro embutido. Gostei do jeito que ficou meu colarinho. Então tá bom. Aí agora você vai lá e vai comprar o tecido e vai fazer a peça piloto com o tecido final, para ver se o jeito que tá ficando com o tecido final é realmente do jeito que você quer.
tá? Então é importante a peça piloto em si. É ela que você vai ver o que você gostou, o que não gostou e tem que fazer. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas pelo menos você acrescentou essa qualidade pra você, entendeu? Então assim, às vezes você não sabe nem como que você vai fazer aquele colarinho. Às vezes a gente faz o colarinho além do botão aqui, né? Então, tipo, antes do botão. Então como você vai fazer esse acabamento aqui? Você sabe como você vai fazer esse acabamento aqui? Então você precisa testar pra ver como que vai fazer esse acabamento aqui, entendeu? Isso daí também serve na peça piloto, porque na peça piloto você pode errar. Agora na peça final não, porque senão vai ficar feio se você errar a peça, né, várias vezes naquela peça final. Começa a comer tecido, começa a ficar tecido furado e aí ele começa a se desfazer na sua mão. Então é importante sim fazer a peça piloto, tá bom? Aí o terceiro item é passar as suas peças na hora da costura. Costura, passa, cortou, passa. Primeiro que vai ficar muito mais fácil para você fazer. A passadoria da peça, ela é muito importante, tá? Ah, mas o meu tecido que eu tô usando não passa. Tudo bem. Coloca um tecidinho de algodão em cima para você conseguir passar. Ferro doméstico, ele tem várias temperaturas. Eu sei que tem a temperatura de nylon, tem a temperatura de poliéster, tem a temperatura de linho de algodão. Depende do ferro, tem mais temperaturas ainda, tá? Então é importante. Costurou, passou, cortou, passou, tá? Tem que passar. Vai ajudar você a entender como que tá fazendo aquele caimento daquela costura. Vai ajudar você a fazer a costura. Porque o tecido passadinho, ele fica um pouquinho mais durinho. Então, na hora que você tá costurando ali, ele vai ajudar, né? E é importante. Por isso que a gente deixa a tábua de passar do lado da máquina, né? Se você tem um espaço para isso, é interessante você deixar a sua tábua de passar do lado da máquina de costura. Porque aí a gente que é meio preguiçosinha, né? Não fica com tanta preguiça de levantar e ir lá passar, tá? Então, assim, costurou, abre a costura no ferro, tá? Você vai ver que só de você fazer isso, nossa, a sua roupa já vai ter outra cara. E às vezes você vai lá e prende com alfinete, prende a roupa, né, pra costurar e ela tá toda amarrotada. E aí quando você vai passar, você viu que ela ficou fofa, né? Tipo, sobrou tecido aqui, sobrou tecido aqui numa aplicação. É porque não passou. E aí acabou que a peça ela foi meio que costurada torta. Eu vou cortar a peça. O ato de cortar a peça, o seu tecido tem que estar perfeito de passado. Porque o amassado, ele enruga o tecido, né? Então você pode encolher a sua peça na hora de fazer isso. E aí quando você vai lá e passa, ela já cresceu de tamanho, né? Então o importante é sempre você passar o tecido. Então passa o tecido, você vai preparar o tecido antes do corte, né? Pra ele não encolher, ele já encolhe tudo que tem pra encolher. E aí quando você lavar e for usar a sua peça de novo, você não vai ter aquele susto de que a peça encolheu, né? Então é importante você preparar primeiro o seu tecido, aí você passa, você vai cortar aquela modelagem que você já fez a peça piloto, né? E aí você passa, e aí você costura, e aí você passa, tá? É melhor você não pular etapas para poder finalizar mais rápido, entendeu? Porque a gente começa a pular etapas, a gente tem que descosturar, voltar, e aí quando termina fica feia, aí você fica frustrada porque ficou feia, e ficou feia por quê? Porque você pulou etapas, entendeu? Então não pule etapas, passa pelo que é realmente importante passar, tá? A quarta coisa, acho que eu tô no quarto já, já me perdi. No quarto, você fazer a limpeza dos fios enquanto você costura. A gente tem um pouco de preguiça de ir cortando os fios, né? Mas, corta o fio. Corta bem rentezinho assim, ó, do tecido. Com aquela tesourinha pequenininha que eu sei que você tem e tá largada em algum lugar aí. Porque quanto mais você vai fazendo a limpeza dos fios, você se acostuma a fazer essas limpezas, né? E aí vai tendo um acabamento sempre mais profissional. E aí ela não vai ficar com um monte de linha pendurada. Eu tenho muito costume de fazer isso. Aí quando eu termino assim a peça, tá cheio de linha. E aí eu não quero mais usar. Eu não quero cortar porque eu não fui fazendo isso durante o processo. Então, além de você fazer isso durante o processo, vai te economizar tempo e a peça vai ter melhor acabamento, tá? É importante você ter sempre uma peça limpa. Então, aquela costura que você usou
de guia para você fazer uma barra, para você fazer uma marcação no tecido, tira. Corta ela, tira ela, passa e aí sim você continua a sua costura, tá? É importante fazer essa limpeza dos fios antes de continuar, antes de ir pra frente para o próximo passo da sua costura. Aí você vai ver que você vai fazendo isso, vai sempre se lembrando, eu preciso cortar aqui, chega uma hora que vai ficar automático. E aí você não vai mais ter que ficar se lembrando a fazer isso o tempo todo, né? Outra coisa que a gente precisa pensar, barra e acabamento, tá? Barra, acabamento e decotes. Como que você vai fazer o acabamento daquele decote? Né? Você vai fazer 2 dobras? Isso você tem que pensar na sua peça piloto. O acabamento, não é só você ir lá e costurar e deixar os fios por dentro tudo parecendo um ninho de mafagafa ali dentro. Você vai pensar, vou fazer na overlock, eu vou fazer na costura francesa, eu vou fazer na costura inglesa, que tipo de costura que eu vou usar? Eu vou bater uma zigue-zague, então como que meu ponto tem que estar? Você não simplesmente vai lá, bate uma zigue-zague e deixa o resto dos fios lá dentro, entendeu? Tem que dar uma limpeza ali nele, pra ele ficar bem bonito. Então o acabamento, a parte interna da peça, ela é tão mais importante como a externa da peça. Né? É a parte de dentro da peça que vai dar... a pessoa vai pegar assim, tipo, você fez pra alguém essa peça, você tá trabalhando com encomendas, mas na hora que a pessoa pega e ela vira a peça pro avesso, que é a hora que ela vai olhar e vai assim, meu Deus, como é que essa peça vai estar? Né? Será que ela tá bem acabada? Será que ela tá bonita? Na hora que você vira a peça assim, e ela vai ver toda aquela peça tudo com costura embutida, não tem nenhuma linha saindo do lugar. Nossa, é de encher os olhos. E aí quando a gente faz pra gente, normalmente quando a gente faz as coisas pra gente, a gente não presta tanta atenção, né? Porque pros outros tudo bem, agora pra gente a gente nunca presta atenção. Começa a se atentar mais pra você, né? Se você começa no que você faz pra você, você tem um capricho muito grande. Quando você começa a fazer as peças pra fora, esse capricho que já é grande pra você, pros outros fica maior ainda. Porque você vai querer se atentar mais ainda pra poder dar aquilo que você tá fazendo, né? Você recebe e dá a peça. Então, assim, tenta sempre pensar no acabamento interno. Barra, pensa na barra. Tecidos muito grossos, a gente não faz a barra fina, tá? Tecidos muito grossos, como a partir de tricoline pra cima, a gente já faz de 1 centímetro pra cima, de 1, 2, 3, 4 centímetros de barra. Aí você já pode personalizar a sua barra, ver como é que você quer fazer essa barra diferente. Tecidos como crepe, a gente faz a bainha de lenço, tá? Aí você pode fazer ou a bainha de lenço do jeito tradicional, de bater uma costura, refilar, bater outra costura, ou senão você pode usar o calcador de bainha, que existem de diversos tamanhos para poder fazer essa bainha perfeita. Inclusive aqui no Insta tem um vídeo onde eu ensino a usar um calcador de bainha, e aí ele serve para todos os tipos de calcadores, tá? Aprender técnicas de coisas que vocês não sabem e já sabem. Não tentar adivinhar, né? Às vezes a gente olha uma coisa assim, a gente tenta adivinhar e aí fica horrível e aí você fica com preguiça de tentar e procurar e fica daquele jeito mesmo. Tá bom, é pra mim. Não existe isso, tá bom porque é pra mim, tá? Vai pesquisa. Eu não sei fazer essa barra. Tudo bem, existe o YouTube pra isso, existe o Insta pra isso e recentemente eu descobri que a galerinha usa o TikTok pra pesquisa. O Twitter, que não é mais Twitter, né? Que na minha época chamava Twitter. O Insta, mas principalmente o TikTok tá se usando como se fosse o YouTube, ou como se fosse um Google, né? Recentemente eu descobri que a galerinha usa o TikTok pra fazer pesquisa pra escola. Mas tudo bem. No YouTube vocês acham de tudo, é só você digitar a palavra-chave. Eu não sei fazer uma costura francesa. Digita lá, como fazer costura francesa. Como fazer acabamentos em tecidos planos. Como fazer acabamento na tricoline. Estou fazendo uma camisa assim e não sei que acabamento usar. Às vezes o Google te dá também uma sugestão, né? Ou senão quando eu abro as caixinhas de pergunta aqui, vocês podem mandar essas dúvidas também. Olha, eu tô fazendo uma peça assim, eu não sei que acabamento usar. Manda pra mim também que eu posso te ajudar, né? As caixinhas de perguntas estão sempre abertas aqui. Então, nos stores, né? Então pode mandar essas dúvidas que eu vou gostar muito de poder ajudar vocês em relação a isso.
Sobre fazer peças de modelagens compradas. Eu não gosto de fazer modelagem, eu quero comprar o PDF e eu quero fazer as roupas do PDF. Tá tudo bem, pode ser. Pode ser. Existem essas modelagens de PDF para facilitar a sua vida, para facilitar a minha vida e para facilitar as nossas vidas, né? Então, pode usar. A única coisa é que, assim, peça piloto sempre, tá? Inclusive, você compra, assim, a peça, né? O molde, e aí ele tem tabela de tamanho. Vamos atrás da tabela de tamanho? Vê o quanto que tá lá. Tipo, você vai fazer uma calça. Vê a sua cintura e seu quadril, né? Vamos tentar achar um tamanho que bata com isso? Mas eu achei o da minha cintura, mas o do meu quadril não. Então vamos ver qual tá mais próximo e vamos adaptar essa modelagem, né? Você não precisa saber, você não precisa querer fazer modelagem, mas é de bom tom você saber sobre modelagem. Porque aí quando você comprar as suas modelagens, você sabe adaptá-las, né? Porque o que cabe em você não vai caber em mim. Ainda mais que o formato do meu corpo é de um jeito e o formato do seu corpo é outro, né? Então, se você usar, tipo, por exemplo, eu uso 42, você pode usar 42 e a calça da Renner deve ficar muito boa em você, só que 42 da Renner não fica bom em mim. E isso tá tudo bem acontecer, por isso que você precisa fazer o quê? Peça piloto, tá? Pra ver o que aquela modelagem tá dando certo no seu corpo e o que aquela modelagem não está dando certo no seu corpo, tá? Mas eu sou muito, que nem, por exemplo, eu tenho 1,73 m. Nenhum macacão dá certo em mim, porque eu sou muito alta de perna e a minha cintura, tipo, meu tronco da parte de cima, ele é curto, né? Então, assim, eu preciso sempre aumentar pelo menos de 7 a 8 centímetros de calça pra cima, sempre que eu vou fazer uma modelagem. Então, você precisa ter uma peça piloto pra ver o que você precisa adaptar daquela sua modelagem comprada pra poder se adaptar no seu corpo. Entendeu? Por isso que a gente faz as nossas peças, pra gente ter aquela peça perfeita para o nosso corpo, ou para o corpo da nossa cliente, ou do nosso cliente, né? Então, eu acho que isso são itens que seriam importantes você refletir, se virar amiga da sua peça piloto e entender que é muito bom fazer peça piloto, tá? Você treina, quanto mais você costura, mais você treina, mais você se aperfeiçoa, eu acho que é assim que fala. Fazer cursos, é muito importante fazer cursos, aprender aquilo que você já sabe, ver com outra pessoa aquilo que você já sabe. Eu te expliquei uma coisa, a outra pessoa vai lá te explicar o mesmo tema e ela explica de forma diferente. Então não tem problema você ter várias professoras de uma matéria só, por exemplo, né? Tipo, eu falo sobre costura e modelagem, aí você gosta de assistir o meu e de outras. E tá tudo bem, e é assim mesmo que você tem que fazer. Eu já sei fazer uma barra, sei lá, barra original, que é a barra de sempre, né? Que é aquelas 2 dobras de 1. Aí você vai lá e vê uma outra pessoa fazendo de um jeito diferente que você faça. Às vezes o jeito que ela faz é mais fácil que o jeito que você tá fazendo. Então, é importante a gente aprender novamente aquilo que a gente já sabe. Porque às vezes a gente aprende uma coisa diferente. Ou um método diferente de fazer aquilo que a gente já sabe. Né? E aí às vezes facilita a nossa vida também, né? Às vezes a gente faz um negócio tão complicado e aí vem alguém lá e explica uma coisa bem facinho pra gente fazer o que a gente já fazia antes, né? Então eu acho que esses são os itens principais pra gente parar pra pensar sobre por que as nossas roupas não estão ficando com uma cara profissional de loja. Se a gente é profissional, sim, né? Eu acho que é um pouquinho mais de cuidado, é um pouquinho mais de mimo com as coisas e treinar, né? Você não aprendeu a ler, você não aprendeu a escrever, você não aprendeu a andar, não aprendeu a falar de um dia pro outro ou em 6 meses, né? Que eu quero aprender costura em 6 meses. Você não conseguiu fazer nada disso em 6 meses. Inclusive ficou na escola até... Entrou na escola com 3 anos e saiu com 18, não foi? Então, não dá pra saber fazer tudo em 6 meses, né? Então a gente tem que treinar, treinar, treinar e treinar. Aprender a passar. Eu também não sei passar tudo. Eu tava passando as camisas do workshop que eu tô fazendo de camisa masculina. Menina, que desespero pra passar aquelas camisas. Preciso treinar mais pra poder saber fazer passadoria. E tá tudo bem. A gente nunca vai saber fazer tudo, né? A gente não vai conseguir abraçar o mundo. Mas certas coisas a gente consegue com treino. E a peça piloto, ela precisa virar a sua amiga. Pesquisa de tecido, pesquisa de aviamento. Que aviamento eu vou usar? O que é aviamento? Botão, linha, zíper, elástico, tá? Isso daí são coisas a se pensar.
precisa estar dentro ah, da sua peça, sabe? Quando você vai fazer, você tem que pensar nisso daí também. Eu espero que o que eu tenha falado hoje pra vocês seja iluminar em algum momento, assim, a ideia de vocês. Que eu tenha feito vocês entenderem que a peça piloto é realmente a nossa amiga e que a gente precisa sempre estar pesquisando, tá bom? E se vocês não sabem, peçam ajuda. A gente tem que aprender a pedir ajuda também. Então eu vejo vocês durante a semana com mais alguma live.